não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Existe um autor espanhol, que é um dos grandes filósofos do século XX, chamado Luis Sencillo. Então é uma coincidência, Sencillo quer dizer simples. Só que escreve com C. Acho que no Brasil nunca ninguém leu nem ouviu falar. Um grande pensador espanhol. E o Luis Sencillo tem um livro que chama A Experiência Profunda do Ser. E ele mostra que da experiência do ser faz parte a nossa capacidade de apreender as experiências que outras pessoas tiveram do ser. Por exemplo, quando você lê Platão, Aristóteles, ou Santo Tomás de Aquino, ou Dante Alighieri, você tem, esse indivíduo tem uma abertura enorme para a presença e a complexidade do ser. E nós somos capazes de aprender isto. E isto é um componente essencial do ser humano. Ou seja, a capacidade que você tem de apreender o ser, não só através daquilo que você percebeu indiretamente, mas através do que outras pessoas perceberam e que tão logo elas avisam, você se torna seu também. Quer dizer, você se abre para novas e novas e novas e novas e novas dimensões do ser. Ora, nós não podemos falar em conhecimento objetivo da realidade se nós não levamos este elemento em conta. Porque isso faz parte, vamos dizer, da experiência milenar humana. Esse é um grupo de índiozinhos, milênios antes que aparecesse Aristóteles ou Platão, um grupo de índiozinhos sentado ali em volta da fogueira e ouvindo o pajé contar os mitos da tribo. O que eles estão fazendo? Exatamente o que nós fazemos quando lemos Platão, Aristóteles ou Dante. O pajé está abrindo eles para uma dimensão de experiência que eles ainda não tinham experimentado. Então, esta capacidade de nos abrir para novas e novas e novas dimensões do ser, ajudados uns pelos outros, isto faz parte da nossa experiência do ser. Ora, como é que nós poderíamos traduzir isto numa concepção física do universo? Como é que se vai explicar isso em termos de física, mesmo de física quântica, que é bastante sutil? Isto é incomensurável com a física. Então isso significa o seguinte: o universo do qual falam os físicos é um pseudo-universo. É um universo totalmente inventado. Ele não é o universo da experiência real. Ele é apenas um modelito feito para que eles possam responder a determinadas perguntas especializadas que aquela ciência levantou. Não é o mundo real, não é o mundo concreto. Então, muitas vezes, as ciências, o estudo das ciências ou das artes, ou até da religião, serve apenas como carapaça defensiva para tampar mais ainda a experiência da presença do ser. Mas lembre-se desse negócio do Luis Sencillo. Você ler as obras dos grandes filósofos, poetas, etc., etc., é abrir-se a dimensões do ser. Essas dimensões já estavam lá. Elas não foram inventadas por essas pessoas. Você talvez chegasse lá sem elas, mas elas te avisando. É como o negócio da mineralogia. Claro, eu posso descobrir, examinar todas as pedras uma por uma, tudo de novo, e descobrir tudo por mim mesmo, mas leva muito tempo. Então isso quer dizer que a maior parte quase da experiência que nós temos da presença do ser, nós fomos alertados para ela por outras pessoas.
E jamais chegaremos a conhecer tudo isto sem este aporte, sem esta ajuda que recebemos. Isso quer dizer que a interação entre as consciências humanas é um elemento fundamental da experiência da realidade. Nós não podemos considerar assim, existe um universo físico, tal como a física define, etc, etc. Né? E esta é a realidade, e dentro dele existe um bichinho chamado ser humano que tem uma consciência. Fala, não. Esse universo físico, tal como a ciência concebeu, é o resultado de uma longa depuração de ideias. Foi feita através desta experiência da interação das consciências no conhecimento do ser. Esse universo físico é uma parte disso. Ele não é o universo. Está entendendo? O universo é esse no qual as consciências interagem. A concepção física é um pedacinho assim dela. Tá certo? Então, se você perdeu esta verdadeira dimensão da estrutura do ser, você realmente está fora da realidade. Você está fora da realidade até física. Ainda que você estude física o tempo todo. O físico que acredita que o mundo da física existe, ele está por fora. Então, se ele acredita que aquele é um mundo objetivo, e que o mundo dos pensamentos humanos, da consciência humana, etc, etc, é apenas uma coisinha que se desenvolveu dentro daquilo, ele está invertendo tudo. Mesmo porque as teorias físicas passam e o universo continua. E a experiência do universo, a presença do ser também continua. Então, tudo que hoje em dia nós chamamos de educação, principalmente no Brasil, visa apenas a bloquear essa experiência do ser. Bloquear o conhecimento do coração. E transformar tudo até em invencionice. Verbal, imaginativa, etc, etc. De modo a criar comunidades nas quais as pessoas se identifiquem com essas imagens e acreditem que são aquilo, né? E sintam esse reconforto de pertencer a um grupo de idiotas. É claro que quando chega nisto, a possibilidade de vida intelectual superior acabou totalmente. Porque a vida intelectual superior só pode ser empreendida por pessoas que estão permanentemente conscientes da presença do ser e do chamado conhecimento do coração. Se elas perderem isso, acabou tudo. Não há nada. Agora você imagina idiotas, pessoas, vamos dizer, espiritualmente mortas, né? Lendo Platão, lendo Aristóteles, lendo Hegel. É uma monstruosidade. Deveria realmente ser proibido, esses livros deveriam ser censurados. Esse livro não é para criança, e não é para pessoas mutiladas. Então, um dos propósitos desse curso, vamos dizer, é criar, vamos dizer, a condição anímica, espiritual, psicológica necessária para o exercício da vida intelectual. Não é jogar vocês direto na vida intelectual, no estudo da filosofia, vamos dizer, considerar formalmente como disciplina, sem essas pré-condições que em outros tempos, em outras sociedades, eram reconhecidas como tão óbvias que nem precisava falar uma coisa dessa. Se você pegar, por exemplo, um debate escolástico entre dois filósofos escolásticos, né? Tudo isso que eu estou falando é tão óbvio para eles que eles podiam tratar os problemas de um certo ponto para frente. Eles não precisavam voltar às pré-condições. Né? Quer dizer, a própria vida religiosa que eles levavam forçava a isso. Por exemplo, a consideração da pequenez humana, a consideração do assunto do Salmo. Né? O que é o homem para que Deus preste atenção nele? Né? Isto aí, para aqueles filósofos escolásticos, era o pão de cada dia. Eles pensavam nisso diariamente. A consideração da morte e do infinito, sem a qual não há presença do ser, também para eles era óbvio. Agora, passados 700 anos, aparecem filósofos que não têm a menor ideia disso. E que, formalmente, oficialmente, estão tratando de filosofia também. Se você pegar um cara como Jean-Paul Sartre, é um sujeito 100% alienado, ele não tem a menor ideia de quem é ele. Ele só tem ideia daquilo que ele pensa.
Os pensamentos que aparecem na cabeça dele. E ele acredita naquilo. Na hora que ele está pensando aquilo, ele acredita naquela porcaria. Depois ele acredita em outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Então a pergunta é, por que temos que prestar atenção nesses idiotas? Se eles não estão sequer presentes como seres humanos. Se são apenas como se fossem, né, gramofones ligados. Então, se nós queremos realmente restaurar a possibilidade de uma vida intelectual superior no Brasil, o problema não é tanto o do que nós vamos aprender e saber no sentido acadêmico da coisa, mas do que nós somos como presenças humanas. Então, por exemplo, a Luciana aqui menciona algo que ela chama da minha coragem. E bom, eu sempre fui um sujeito normalmente corajoso. Eu tinha a dose de coragem que eu achava que era obrigatória para todo ser humano. E que se eu ficasse abaixo daquilo eu ia morrer de vergonha. Por exemplo, quando eu era moleque, se viu o sujeito maior bater em mim, eu pensava assim, bom, eu vou apanhar pra caramba, mas eu não vou correr. Eu vou apanhar honradamente. E vou tentar dar umas porradas. Não vou pedir socorro para ninguém. Não vou chamar meu irmão, não vou chamar meu pai. Isso para mim parecia normal. Porque na época isso era o normal. Aos poucos isso foi sendo perdido. E um sujeito que era apenas, vamos dizer, um cara medíocre, se transforma pelo padrão novo num absurdo de coragem. Você fala, Olavo é corajoso. Eu falo, Olavo não é corajoso. O Olavo apenas foi educado numa outra época, minha gente, onde era normal jamais correr. Qualquer, né, representante macho da espécie que corresse estava desqualificado. Daí, para começar, os caras pensaram, isso é machismo. Eu digo, tá bom, então nós não vamos praticar o machismo, nós vamos praticar o feminismo. Então nossa primeira obrigação é chorar e sair correndo. Eu digo, mas se pode o feminismo, por que não pode o machismo? Se existem fêmeas e machos, então qual é o problema de que as fêmeas sejam fêmeas e os machos sejam machos? Eu não consigo entender que exista um problema nisso, porque qualquer bicho entende uma coisa dessa. Quer dizer, você tem as funções. Por exemplo, eu não posso amamentar crianças, por mais que eu me esforce. Não sai nada. Eu não posso ficar grávido. Certo? Às vezes olha a barriga. Não se iludam, não é gravidez. Eu não tenho essa capacidade. Então, não adianta eu querer desempenhar esses papéis. Então, você pode pensar, não, seria melhor ser mulher. Bom, talvez até fosse, mas é uma mera hipótese. Não é uma coisa real. Se você fizer operação de mudança de sexo, bom, a operação de mudança de sexo pode tirar algumas coisas de você, mas não pode pôr nada lá. Não vão botar um útero em você, útero, ovário, etc, etc. Então você não vai propriamente ser uma mulher, você vai ser a imitação melhor que você conseguir. Tá certo? E, na melhor das hipóteses, você vai ficar meio caminho. Então isso quer dizer que a condição, não digo sexual, não, mas sexuada, como dizia o Rômulo Marias, é uma fatalidade. É uma coisa que veio para ficar. Algumas pessoas gostam disso. Gostam de pertencer ao sexo. Outras não gostam. Mas gostando ou não gostando, não vai. O que é o gostar ou não gostar? São opiniões que você tem. São ideias que você tem. Não fazem parte da sua presença real. Então, o que pode haver de anormal em você aceitar aquela cota que lhe coube? Digo, olha, é assim, vai ficar assim. Eu digo, olha, se eu fosse menina, eu podia sair correndo. Talvez fosse mais saudável para mim. Mas como eu sou macho, eu vou ter que ficar aqui e aguentar e apanhar com honra. É a parte que me cabe. Se você rejeita isto, você está rejeitando toda a estrutura do cosmos. Você saiu da realidade na mesma hora. Porque nem o dado mais óbvio, que é a forma do seu corpo, você está aceitando. Mesmo que você tenha conflito disso. Tem muitas pessoas que têm conflito. Se tem conflito, melhor ainda.
Porque você vai poder viver a sua situação mais consciente do que ela tem de problemático. Hã? A condição sexuada nos impõe uma espécie de humildade. Nós só temos o potencial do nosso próprio sexo. Nós não temos o do outro. Nós podemos imaginá-lo, podemos até compreendê-lo, mas não podemos vivenciá-lo. Está entendendo? Então, no sonho, você pode, né, como no livro do Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, o sujeito vira mulher, depois vira homem de novo. É o sonho de muita gente hoje. Né? Mas nós sabemos que isso acontece no sonho. E, vamos dizer, o sonho te revela possibilidades que você não pode realizar fisicamente. Então, por exemplo, você aceitar a forma do seu corpo, mesmo não gostando dela. Hein? O sujeito olha no espelho, assim, lembra no filme Silêncio dos Inocentes, né? Tinha aquele sujeito feio para danar, ele sonhava em virar uma mulher bonita. Falava, meu filho, mano, você não é a Sharon Stone, tá certo? Você é o Lula. Foi o que foi possível fazer por um momento. Né? Então, você aceitar isso, mesmo estando consciente da tensão, é conhecer a estrutura da realidade. Está entendendo? Agora, o sujeito também ele pode estar tão identificado ao seu próprio sexo que não chega a compreender o outro. O macho que acha tão bom ser macho que ele entende a fêmea como uma espécie de defeito. O que é isso? Falta de imaginação. Entende? Porque a imaginação faz parte da compreensão da presença do ser. Aquilo que você tem, vamos dizer, como efetividade. O que você não tem é o potencial não realizável. Mas que pode e deve estar presente como tensão. Entendeu? Então, e se você se identificar tão com o seu próprio sexo, você só vai querer transar com pessoas do mesmo sexo. É aquele machão peludo que quer outro machão peludo, igual a ele. Uma vez eu li um negócio que era o pessoal da sauna gay reclamando que aquilo estava virando uma pouca vergonha porque estava sendo frequentado por travestis. Então você quer dizer, não, nós vem aqui procurar uns machos peludos, agora vem esse cara com 2 peitos. Isso é uma cinte. Quer dizer, é claro que isso é demência, tudo isso é fuga da realidade. Porque a condição sexuada, ela é tensional. E é só graças a esta tensão que é possível a convivência entre homens e mulheres. Senão não seria. Então, os elementos de feminilidade que existem na sua imaginação permitem que você compreenda a mulher. Senão você não poderia compreendê-la. Tá certo? E você acharia estranho. Se você acha estranho, então você já entrou no clube do machão. E disto para a viadagem é um passo. Está compreendendo? Então, eu não sou tão macho quanto esses caras. É isso? É aquele negócio do diálogo político gaúcho, político mineiro. O gaúcho ficou bravo e falou, Vossa Excelência, fique sabendo, Vossa Excelência, que lá no Rio Grande do Sul nós somos tudo macho. E o mineiro disse, bom, lá em Minas nós somos metade macho, metade fêmea. Então, este é um exemplo, vamos dizer, de uma revolta imbecil contra a condição da realidade. Tá certo? Com um pouco de análise, você entende que a condição, né, de macho e fêmea não altera a sua pertinência à espécie. Pertence a exatamente à mesma espécie. Então isso quer dizer que a diferença não é absoluta, ela é só sob certos aspectos. Entendeu? E ela sendo só sob certos aspectos, ela não lhe permite nem a desidentificação com o seu sexo, né? E nem a total identificação com ele. Sempre vai ter uma área de tensão.
Se não houvesse o elemento feminino na alma do homem, ele não procuraria uma mulher, não precisa de mulher. Ele só precisaria de outro homem. Né? Então, esse é um dos aspectos mais belos da existência. Essa tensão. É uma das coisas mais lindas que tem na existência. Eu sei que eu penso nisso, eu fico maravilhado. Né? No entanto, existem, como é que se diz, muitas maneiras de você rejeitar isso, de você pular fora dessa realidade. Né? A desidentificação com o seu sexo é uma delas, a identificação total é outra, tá certo? O moralismo que se horroriza ante as chamadas perversões também é outra. Porque tudo isso existe, essa possibilidade total, vamos dizer, das perversões, dos erros. Perversões são erros de imaginação apenas, né? Por que chama perversão? Per quer dizer em torno. Né? Perversão quer dizer literalmente mijar fora do pinico. Quer dizer, está vertendo ali, mas não está vertendo dentro, está vertendo em volta. Tá certo? Então, o sujeito errou, ele foi ali acertar, mas acertou em volta. Isto faz parte da estrutura humana, faz parte do drama humano. Né? E tem que ser aceito como, vamos dizer, como parte do nosso destino. Então, existem muitas defesas contra a presença do ser. Essas defesas, elas todas entram em ação quando você fica com medo do tamanho do cosmos. Aristóteles dizia que o conhecimento começa com o espanto. Eu digo sim, mas a ignorância também. Porque um é o espanto, né, que se abre, entende, vamos dizer, que a sua cabeça é pequena e que a realidade é grande. E o outro é o que fica espantado com o tamanho da realidade e fecha. Então, ou foge completamente, quer dizer, foge para a mediocridade. Eu não quero mais pensar nessas coisas. Não é isso? Ou o que foge para o delírio de onipotência, quer dizer, que é o controle racional da realidade. De tudo isso, o sujeito está querendo resolver problemas que não são para ser resolvidos. Essas tensões, elas não podem ser resolvidas porque elas compõem a nossa existência. É o nosso modo de ser. Quer dizer, essa tensão, ela é a vida mesmo. Ela não é para ser resolvida. Se ser resolvida, anularia todas as diferenças e teríamos então a entropia total. É isso? Então,
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.